Já faz algum tempo que eu não faço um capítulo no podcast, porque realmente nós estamos diante de um cenário de tantas contracorrentes econômicas que parece ser impossível fazer uma análise interessante. Eu quero passar minhas impressões aqui para você do que eu venho enxergando que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Renaud Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho aí há 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo, me aprofundando em macroeconomia e repassando esse conhecimento aqui para você. Você pode me encontrar tanto no YouTube, como no Spotify, como também no Instagram. Basta me procurar aí pelo nome Renaud Adorno. Então a gente sabe que 2023 é um duelo de narrativas que acabou criando uma divisão, uma rachadura completa, né, gente? Já não basta isso na política, mas a gente percebe isso um pouco no mundo econômico, principalmente nas redes sociais, de analistas, né? Eu tento sempre ver os dois lados, mas muitos deles são extremamente opostos, assim, uma coisa impressionante. Você tem aquelas pessoas que realmente acham que o mercado vai muito bem e que toda essa teoria de recessão é nada mais nada menos do que uma teoria da conspiração e tudo está indo muito bem, porque a bolsa está indo muito bem. Os mercados continuam funcionando, né? Nada de muito grave está acontecendo, mas também tem um outro lado que fala que realmente isso é questão de tempo e uma hora você vai acabar estando certo, né? O relógio parado também acerta 2 vezes por dia. Então você tem muito dessa dicotomia, né? Mas é sempre interessante a gente não pular nem para um lado nem para o outro. Apesar de eu ter a minha própria opinião, eu preciso sempre estar aberto para estar errado e ver para onde as evidências realmente estão indo, porque mesmo a gente tendo muitas evidências no mercado real, a gente precisa também contar com a possibilidade de, beleza, mesmo isso acontecendo, tudo continua funcionando, tudo continua indo muito bem, tudo está indo nos conformes, mas é claro que isso pode mudar a qualquer momento. E aí me dá a impressão de que quando você tem, é como se fosse forças que funcionam como vetor, né? Às vezes você tem uma notícia que mostra que evidencia recessão, às vezes você tem uma notícia que mostra uma coisa que evidenciaria exatamente o contrário. E aí você tem ali um vetor que vai para cima e outro que vai para baixo. Aí você tem aquela resultante. E essa resultante dessa guerra, essa briga de forças, acaba sendo um mercado absolutamente parado, que não tem nenhuma definição. Ele não está indo para cima, não está indo para baixo, não está fazendo nada. Esse é o terror de muitas pessoas que querem ver algum tipo de tendência. Porque a pior coisa que tem é você não ter uma definição para que você não possa tomar uma decisão específica. Mas isso piora mais ainda quando você percebe que, na verdade, todo mundo está esperando uma entidade superior dar aí um parecer de que diabos está acontecendo. Então, você acaba resumindo toda a economia americana em várias pessoas esperando burocratas falarem na TV sobre indicadores, principalmente do passado, o que é pior ainda, né? O lagging indicator, que é exatamente o que acontece na reunião do Fed. E aí você percebe que perde-se muita volatilidade no mercado quando não tem nada acontecendo e você está doido para ter alguma notícia, alguma coisa que vai fazer o mercado mexer. Então, realmente, nós estamos diante de uma coisa completamente psicológica, não tem mais nada a ver com fundamentos, com coisas da economia, o que é bastante frustrante, né, para falar a verdade. Então, a gente acaba vivendo uma ilusão completa, porque o Fed ele está, inclusive, aumentando, na minha opinião, cada vez mais o seu grau de celebridade, né? E você vai aí ajudando a construir uma narrativa que vem falando aí, vem sendo construída pelo Fed nas últimas reuniões ou até nos tweets que você vê, né? De frases que são faladas ali pelo chairman, etc., que dá uma impressão de qual que é o pensamento naquele momento em relação ao Fed, mas essa narrativa hoje é de que a inflação ela está um pouquinho persistente, mais do que nós gostaríamos e obviamente que não somente isso acontece, porque você tem aí os índices, que é principalmente do CPI, que envolve uma coisa do passado, que não necessariamente é a realidade de agora.
Isso não se sustenta tão bem mais, principalmente quando você vê aí evidências de recessão, de coisas, de indicadores muito mais atuais. Só que, por outro lado, tem um outro perigo que eu vejo ali de que, ok, vai chegar uma hora que o Fed vai realmente dar aquela virada, mas tem outras coisas que acontecem no mundo. Lembra das contracorrentes, né? A gente tem aí também todo um processo que eu já falei em capítulos anteriores sobre a desglobalização, né? A ruptura da cadeia de suprimentos mundial, que vai obrigar a relação dos países a mudar. E obviamente que isso não acontece de uma hora para outra, né? Você não consegue se desconectar da China de um dia para o outro e de repente, não, agora vamos industrializar os Estados Unidos, não precisa mais da China, tá tudo certo, todos os países vão ser independentes. Não, não é assim que funciona. E é claro que durante uma transição dessa, que vai ser muito provavelmente forçada pela crise demográfica vivida em todo o mundo hoje, que faz com que não tenhamos trabalhadores suficientes para poder sustentar, né, toda a pirâmide invertida demográfica, eu já falei isso também em capítulos anteriores, você pode criar faltas temporárias de suprimentos, de máquinas, de insumos e de alimentos, o que seria um grande problema, principalmente com tudo que está ocorrendo na China hoje, e isso seria caracterizado como um choque de oferta, o supply shock. E isso, obviamente, quando você falta com determinados produtos e serviços, você tem a subida do preço deles, que se reflete onde? No CPI. E aí, como os Estados Unidos são um país muito dependente de importação, você vai ter ali existe a probabilidade de uma possível subida de preços no futuro, baseado num novo supply shock. Só que isso não seria interpretado como supply shock, isso seria interpretado como inflação. E quando o Fed ouve a palavra inflação, ele vai dizer, oh meu Deus, a inflação não morreu, e aí toda aquela narrativa de que não, estamos conseguindo controlar, porque eu fiz uma política de destruição de demanda, né? Aí você tem, por outro lado, uma quebra na oferta, que vai fazer com que essa compensação da demanda não se faça. Então, é tipo o pior dos dois mundos. Você tem uma demanda destruída que faz com que os preços caiam porque não tem pessoas suficientes para poder comprar aqueles produtos, né? Que é o pior motivo para uma queda de preços. E não uma melhoria da qualidade de vida da população. Mas, por outro lado, se você também tem um desabamento no lado da demanda, esse preço pode voltar a subir se a demanda cair mais rápido ainda, se a oferta, se acontecesse com a oferta e ela cair mais rápido ainda do que aquela demanda, aí você volta a ter aquele grande problema. Então, os preços, eles são um resultado da relação entre oferta e demanda, mas, como eu bem disse, pode ser que ambas estejam muito baixas e a oferta mais baixa ainda, que faria com que os preços subam, mesmo tudo estando sendo destruído dos dois lados, o que seria realmente o pior do pior dos mundos. E aí o Fed volta para aquela mesma espiral. A inflação voltou, vamos ter que subir a taxa de juros, etc., porque é a única ferramenta que eles têm. E essa narrativa nos Estados Unidos está sendo chamada de higher for longer, ou seja, o que é isso? Juros mais altos por mais tempo. Então agora você tem uma narrativa sendo construída de que não acabou não, eu preciso manter isso pelos próximos meses, porque não tem nem sombra de dúvidas de que nós teremos uma inflação que é bastante persistente. Então tem que ter juros também bastante persistentes. Só que agora, olha o problema que isso cria. Porque o mais interessante, entre aspas, né, para não ser trágico, porque diante de um cenário de higher for longer, quando você tem juros muito altos durante muito tempo, você percebe um completo desequilíbrio na economia real. Por quê? Porque a partir de agora o governo começa a competir com empresas. É até o motivo pelo qual eu fiz o título de Socialismo Econômico Americano. Mas o que significa isso exatamente? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina você tá no mercado de real estate, você é um empreiteiro, um construtor, né? E hoje eles estão diante de um dilema. Olha isso. Eu posso, por um lado, digamos que eu tenho um dinheiro para investir, eu posso fazer um empreendimento que vai construir um novo prédio, etc., que vai criar mais oferta para as pessoas poderem morar, etc. E você tem uma renda, mas obviamente você tem que construir, você tem riscos envolvidos, você está buscando um retorno sobre o seu investimento, tem decisões que você vai tomar, porque não necessariamente todo investimento imobiliário é um bom investimento.
você tem que ter a demanda para isso, o retorno, etc., baseado nos seus custos e, obviamente, baseado na taxa de juros que vai te custar para financiar aquela obra, que nesse exato momento está relativamente alto para padrões americanos, e você busca aquele seu retorno, né? Então, o mercado imobiliário, ele visa muito aquele cap rate que você chama, né? Para ter aquele retorno. E aí, você pode, às vezes, buscar um tipo de retorno que, baseado na sua planilha, vai dar um retorno de 4% de cap rate. Beleza, show de bola, pode ser interessante. Ou eu posso olhar para o mercado de bonds e eu vejo nesse exato momento que títulos da dívida americana, bonds americanos, T-bills de 1 ano, de 12 meses, ou seja, de curto prazo, eles estão hoje dando um retorno de 5,17%, entre aspas, sem risco. Olha que loucura. Vou falar de novo. Ou você faz todo o empreendimento, tem toda a dor de cabeça de ter funcionários, de construir, de ter o risco de o seu projeto não dar certo, de não necessariamente vender todos os apartamentos, ou alugar os apartamentos, ou conseguir pagar tudo em dia, ter o fluxo de caixa, pagar imposto de renda em cima disso, todos os riscos baseados no empreendedorismo por 4%, ou você pega essa grana, compra T-bills, senta e tem a garantia de que o governo vai pagar a dívida pública devolvendo com 5,17% a mais em um só ano. Ou seja, isso cria uma aberração completa, que é uma coisa que não deveria acontecer. Você está desestimulando a economia real em busca de financiamento da dívida pública americana. E justamente, pior ainda, justamente por causa da inversão da curva de bonds que nós temos agora, porque o Smart Money está apostando que nós vamos ter uma recessão, os títulos de curto prazo, que deveriam ter um juro mais baixo, né? Justamente por serem de curto prazo, estão bem acima dos títulos de 30 anos, 20 anos, que estão pagando menos de 4%. O que é totalmente insano. Eu venho falando da inversão de curva de bonds o tempo inteiro. Então você estimula mais ainda alguém segurar um título da dívida pública de curto prazo a 5,17%, sentado, sem contratar um funcionário, sem fazer nada. É só botar o dinheiro lá, comprar o T-bills e esperar um ano, e você recebe ali os seus 5,17% sem risco, ou do que ter um monte de risco para ganhar 4%. Literalmente, você tem aquele mercado que prefere ser bonito e rico do que ser pobre e feio. É aquele tipo de decisão no-brainer, não tem nem o que pensar. Ou seja, você criou uma aberração e você criou um jogo macro de fogo cruzado, né, de desinformação. E todas as pessoas estão completamente perdidas, né, fazendo com que você tenha aí essa guerra de fogo cruzado de contracorrentes e ninguém sabe muito bem o que fazer. E é nessas horas que, muitas vezes, como você não consegue ter uma definição, você tem um mercado que está andando de lado e a qualquer momento pode ir para cima ou para baixo, de uma forma muito brusca, porque você está tendo uma divisão cada vez maior de duas correntes, às vezes a melhor coisa que o investidor pode fazer é nada. Né? Muitas pessoas hoje, muitos investidores, até o próprio Warren Buffett é conhecido como tendo uma posição gigantesca em cash parado, e muitos podem chamar de idiota. Quem é idiota de deixar cash parado? Ele tem que estar investindo, rendendo alguma coisa, mas não, essas pessoas fazem parte do Smart Money e elas veem que muitas vezes não fazer nada é fazer alguma coisa, porque aí você só está esperando um momento para poder criar a sua entrada. Muitos investidores sabem que o lucro que você faz no seu investimento está na hora da compra e não necessariamente na hora da venda. Então é muito, muito interessante ver essa jogada, de ter aquela cautela, você poder olhar, ter calma para tentar entender qual dessas contracorrentes realmente vai ganhar. E nós estamos chegando aí no meio de março e a guerra tá ali realmente numa tensão cada vez maior. Então realmente nós estamos diante de um mercado que está perigosamente parado.